Lição 221, personagem de desenho animado. Ei Ana, se você fosse um personagem de desenho animado, qual você seria? Essa é uma boa pergunta. Acho que eu seria a Bela Diabela e a Fera. Ela é inteligente, independente e adora livros como eu. Boa escolha. Eu teria que escolher Bugs Bunny. Ele é engraçado, adora cenouras e sempre encontra uma maneira de enganar seus inimigos. Eu definitivamente posso ver a semelhança. Mas não se esqueça de seu famoso slogan, e aí, doutor? Claro que não. Estou sempre dizendo isso aos meus amigos. Bem, se algum dia partirmos em uma aventura juntos, farei questão de trazer algumas cenouras para você. E vou-me certificar de trazer meu senso de humor para nos manter entretidos. Parece um plano. Lição 222, a coisa mais louca que você já fez. Ei Ana, qual foi a coisa mais louca que você já fez para evitar o trabalho? Cara, acho que a coisa mais louca que eu já fiz foi falsificar um atestado médico dizendo que eu tinha uma doença contagiosa e não poderia trabalhar por uma semana. Isso é hilário. Seu chefe comprou. Surpreendentemente, sim. Acho que eles estavam com mais medo de pegar alguma coisa do que questionar a autenticidade da nota. Não acredito que você escapou impune. Certa vez, fingi estar em uma teleconferência muito importante e entrei em uma sala de conferências vazia para jogar videogame no meu telefone. Isso é tão sorrateiro. Alguém te pegou? Felizmente não, mas eu tinha que fingir fazer anotações e balançar a cabeça de vez em quando para fazer com que parecesse convincente. Isso é dedicação aí mesmo. Acho que nós dois merecemos prémios por nossa criatividade em evitar o trabalho. Concordo. Esperemos que nossos chefes não estejam assistindo a essa conversa. Lição 223, a comida mais importante. Ei Ana, se você pudesse comer apenas uma comida pelo resto da sua vida, o que seria? Essa é difícil, John. Mas acho que teria que escolher pizza. Existem tantas coberturas e variações diferentes que eu nunca poderia me cansar disso. Boa escolha. Eu teria que escolher tacos. Eles são versáteis, deliciosos e você sempre pode misturar os recheios e as coberturas. Sim, os tacos estão definitivamente em segundo lugar para mim. Mas e o café da manhã? Eu não poderia viver sem panquecas e waffles. Eu entendo seu ponto de vista. Mas acho que ainda poderia comer tacos de café da manhã, então estou coberto. Sim. O taco do café da manhã, um verdadeiro clássico texano. Mas e a sobremesa? Não podemos esquecer isso. Oh, você está certo. Eu nunca poderia desistir do sorvete. É o doce perfeito e há muitos sabores para escolher. Eu concordo, sorvete é indispensável. Parece que teremos que nos contentar com uma vida inteira de pizza, tacos, panquecas, waffles e sorvetes. Ei, eu não estou reclamando. Isso soa como uma vida muito deliciosa para mim. Lição 224, a piada mais engraçada que você conhece de cor.
Ei, Ana, qual é a piada mais engraçada que você conhece de cor? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Sou péssima em lembrar piadas. Que tal você ir primeiro? Ok, aqui está uma. Porque a bicicleta não conseguia se levantar sozinha. Porque estava com 2 pneus. Essa é boa. Ok, aqui está uma que eu lembro, porque o tomate ficou vermelho. Porque viu o molho para salada. Eu gosto disso. Aqui está outra. Porque o espantalho ganhou um prêmio. Porque ele era excelente em sua área. Uma boa. Ok, aqui está a minha próxima piada, porque os cientistas não confiam nos átomos. Porque eles inventam tudo. Eu adoro isso. Ok, mais uma. Porque as formigas não adoecem. Porque eles têm minúsculos corpos de formigas. Isso é hilário. Acho que temos um futuro como comediantes de stand-up, John. Concordo. Mas, por enquanto, vamos nos limitar a contar piadas um para o outro. Lição 225, personagem fictício. Ei, Ana, se você pudesse mudar de vida com qualquer personagem fictício, quem seria? Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu teria que escolher a Hermione Granger da série Harry Potter. Ela é inteligente, corajosa e consegue fazer mágica. Boa escolha. Mas eu teria que escolher Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro. Ele é um inventor genial, um super-herói e tem um traje incrível. Ah, entendo. Você quer ser um filantropo bilionário da Playboy. Exatamente. Quem não gostaria de ser o Homem de Ferro? Mas e você, Ana? Algum outro personagem com quem você gostaria de trocar de vida? Bem, agora que você mencionou isso, acho que seria muito legal ser uma princesa da Disney. Talvez Belle de A Bela e a Fera novamente, ou mesmo Ariel de A Pequena Sereia. Eu posso ver o apelo. Mas não se esqueça de cantar e dançar. Oh, eu não vou esquecer. Eu só vou ter que trabalhar no meu alcance vocal e coreografia. Parece um plano. Talvez possamos até mesmo nos unir e combater o crime ou os feiticeiros malvados juntos. Isso seria épico. Nossos personagens fictícios nunca mais seriam os mesmos. Lição 226. A coisa mais estranha que você já encontrou no bolso. Ei, Ana, qual é a coisa mais estranha que você já encontrou no seu bolso? Oh, essa é boa. Deixe-me pensar. Certa vez encontrei um pequeno dinossauro de plástico no meu bolso. Não tenho ideia de como chegou lá. Isso é hilário. Eu posso imaginar você enfiando a mão no bolso e pegando um T-Rex. Sim, foi bem aleatório. E você, John? Você já encontrou algo estranho no seu bolso? Na verdade, uma vez achei uma batata frita no meu bolso. Também não tenho ideia de como chegou lá. Acho que devo tê-lo colocado distraidamente enquanto comia.
Isso é ótimo. Você é como uma máquina de venda automática ambulante. Sim, exceto com batatas fritas velhas. Mas, falando sério, foi muito nojento. Eu não recomendo guardar comida em seus bolsos. Anotado. Em vez disso, vou manter meus dinossauros de plástico lá. Lição 227. Se você fosse um super-herói, qual seria seu slogan? Ayana, se você fosse um super-herói, qual seria o seu slogan? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Que tal hora de salvar o dia, do meu jeito único? Eu gosto disso. A minha seria: a justiça nunca dorme, e eu também não. Uma boa. Você é como o melhor insone que combate o crime. Sim, acho que estou. Mas, falando sério, um bom slogan é importante para qualquer super-herói. Isso faz você parecer legal e intimidante. Concordado. Mas também tem que ser cativante. Você não quer que as pessoas esqueçam seu slogan. Exatamente. Quero dizer, você pode imaginar o Batman sem seu "Eu sou o Batman", ou o Homem-Aranha sem seu "Com um grande poder vem uma grande responsabilidade". De jeito nenhum. Esses bordões são lendários. Mas acho que poderíamos criar algo igualmente incrível se nos dedicássemos a isso. Não tenho dúvidas sobre isso. Poderíamos ser a dupla dinâmica de frases de efeito. Agora você está falando. Vamos salvar o mundo, um slogan de cada vez. Lição 228. O pior corte de cabelo. Ayana, qual foi o pior corte de cabelo que você já teve? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Eu tive alguns cortes de cabelo muito ruins na minha época. Acho que o pior foi quando eu estava no ensino médio e decidi cortar minha própria franja. Eles acabaram sendo muito curtos e desiguais. Ah, não, isso soa como um desastre. Você teve que usar um chapéu na escola no dia seguinte. Eu gostaria de ter pensado nisso. Mas não, eu só tive que lidar com a vergonha de ter uma franja torta por algumas semanas, até que elas crescessem. Sinto sua dor. Certa vez, recebi um corte curto demais. Eu parecia um bebê careca. Oh cara, isso é difícil. As pessoas confundiram você com um recém-nascido. Não é bem assim, mas eu definitivamente tenho muitos olhares estranhos. Acho que usei um gorro por um mês consecutivo para escondê-lo. Sim, cortes de cabelo ruins podem ser muito traumatizantes. Mas pelo menos elas se tornam boas histórias mais tarde. Verdadeiro. E quem sabe, talvez um dia relembre esses desastres capilares e ria. Ou estremecer. Mas de qualquer forma, tudo em nome da experimentação de moda, certo? Lição 229. Um animal de estimação que você gostaria de ser. Ayana, se você pudesse ter qualquer animal como animal de estimação, o que seria? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Há tantos animais que eu adoraria ter como animais de estimação.
Acho que escolheria um panda. Eles são tão fofos e fofinhos. Um panda, sério. Eles não são meio grandes e perigosos. Talvez, mas eles também são adoráveis. Além disso, eu poderia treiná-lo para fazer truques e nos tornarmos famosos na internet. Esse é um bom argumento. Acho que escolheria um pinguim. Eles são como pequenos ninjas vestindo smoking. Oh meu Deus, sim. Eu adoro pinguins. Eles são tão engraçados e fofos. Mas eles não precisam viver em climas frios. Sim, mas eu poderia construir uma geladeira gigante para ele ou algo assim. Ou talvez eu pudesse simplesmente me mudar para a Antártica. Sim, porque morar na Antártica é totalmente prático. Mas ei, se isso significa ter um pinguim de estimação, eu sou totalmente a favor. Exatamente. E poderíamos brincar com nossos animais de estimação e filmar isso para a internet. Seria um sucesso. Eu posso ver agora Panda and Penguin Playtime, o programa mais fofo da internet. Lição 230. Qual é o movimento de dança mais idiota que você conhece? Ayana, qual é o movimento de dança mais idiota que você conhece? Oh cara, há tantas para escolher. Acho que teria que usar o movimento do expressor. Você sabe onde você estende um braço e o move para frente e para trás como um expressor. Ah, sim, eu conheço esse. Isso é um clássico. Acho que o mais idiota que conheço é o carrinho de compras. Você finge que está empurrando um carrinho com uma mão e depois alterna entre colocar itens diferentes nele. Isso é hilário. Eu nunca ouvi falar disso antes. Devemos dar totalmente nossos passos bobos de dança na próxima festa que formos. Sim. Seremos a vida da festa com nossos ridículos passos de dança. Mas provavelmente devemos praticar um pouco primeiro para não nos envergonharmos muito. Concordado. Talvez pudéssemos até mesmo criar nossos próprios movimentos originais. Como o gato preso em uma caixa ou o bebê girafa aprendendo a andar. Oh cara, esses parecem incríveis. Mal posso esperar para ver que tipo de movimentos de dança ridículos criamos. Lição 231. Trabalho ridículo. Ayana, se você pudesse ter qualquer emprego no mundo, mas tivesse que ser ridículo, o que seria? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Existem tantos empregos ridículos por aí. Acho que escolheria um cochilador profissional. Quer dizer, quão incrível seria ser pago só para tirar uma soneca. Isso é hilário. Acho que gostaria de ser um estupador profissional de plástico bolhas. Quero dizer, quem não adora estourar plástico bolha? E ser pago por isso? Inscreva-me. Isso é brilhante. Eu acho que você pode estar no caminho certo. Poderíamos até mesmo abrir uma empresa e contratar outras pessoas para estourar bolhas para nós. Sim. Poderíamos chamá-lo de Pop Till You Drop. Seria o melhor trabalho para aliviar o stress. Eu adoro isso. E poderíamos ter todos os tipos de diferentes tamanhos e formas de plástico bolha para mantê-lo interessante.
Exatamente. Poderíamos até mesmo fazer uma Olimpíada Bubble Wrap para ver quem consegue estourar mais bolhas no menor tempo possível. Oh cara, nós somos gênios. Mal posso esperar para ver aonde esse trabalho ridículo nos levará. Lição 232. A coisa mais embaraçosa que você já fez. Ana, qual é a coisa mais embaraçosa que você já fez em público? Oh cara, eu tive tantos momentos embaraçosos na minha vida. Mas acho que o pior foi quando tropecei e caí no meio de uma rua cheia de gente. E para piorar a situação, minha saia voou e todo mundo viu minha calcinha. Oh não, isso é terrível. Aposto que você estava tão envergonhado. Sim, eu queria entrar em um buraco e nunca mais sair. Mas pelo menos é uma história engraçada agora. Sim, definitivamente é uma boa história. Acho que o meu momento mais embaraçoso foi quando eu acidentalmente chamei minha professora de mãe no meio da aula. Oh cara, eu já fiz isso antes também. É tão estranho. Sim, e a pior parte foi que todos na turma ouviram e começaram a rir. Eu queria desaparecer. Bem, pelo menos você não está sozinho. Todos nós já tivemos nosso quinhão de momentos embaraçosos em público. Isso é verdade. Isso só mostra que somos todos humanos e propensos a cometer erros tolos. Lição 233. Cor importante para o resto da vida. Ana, se você pudesse usar apenas uma cor pelo resto da sua vida, o que seria? Oh cara, essa é uma pergunta difícil. Adoro usar todos os tipos de cores. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, acho que escolheria o preto. Realmente? Preto. Isso é meio chato, não é? Eu sei. Mas me escute. O preto combina com tudo e está sempre na moda. Além disso, está emagrecendo. Acho que isso é verdade. Mas acho que gostaria de usar algo mais colorido. Eu provavelmente escolheria o verde. Verde? Essa é uma escolha interessante. Por que verde? Não sei, eu realmente gosto da cor. É calmante e pacífico. Além disso, isso me lembra da natureza. Esse é um bom argumento. E eu acho que se você usasse verde o tempo todo, as pessoas começariam a associar você com a cor. Sim, eu seria o Green Guy. Eu adoro isso. Poderíamos começar uma tendência e todos poderiam escolher sua própria cor para usar pelo resto da vida. É uma ótima ideia. Poderíamos chamá-lo de Desafio da Cor. Acho que estamos no caminho certo aqui. As possibilidades são infinitas. Lição 234. A coisa mais engraçada que já aconteceu com você em um encontro. Ana, qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu com você em um encontro? Oh cara, eu tive alguns encontros bem engraçados na minha vida. Mas acho que a mais engraçada foi quando meu namorado acidentalmente derramou sua bebida em cima de si mesmo. Oh não, isso é terrível.
Ele estava bem. Sim, ele estava bem. Mas a melhor parte foi que ele tentou agir com calma e agir como se nada tivesse acontecido. Ele apenas sentou lá com uma camisa molhada e fingiu que tudo estava normal. Isso é hilário. Você o denunciou. Claro que eu fiz. Eu não conseguia parar de rir. Mas ele era um bom esportista e acabamos nos divertindo muito. É bom ouvir isso. Acho que a coisa mais engraçada que já aconteceu comigo em um encontro foi quando fomos ver um filme e eu acidentalmente sentei no lugar errado. Ah não, o que aconteceu? Bem, o teatro estava bem lotado e pensei ter encontrado nossos assentos. Mas descobri que eu havia-me sentado no assento de outra pessoa. Isso é embaraçoso. Sim, e para piorar a situação, a pessoa em cujo assento eu estava era um cara muito grande. Ele começou a gritar comigo e eu tive que me levantar sem jeito e me mudar para outro assento. Oh cara, isso é hilário. Aposto que você estava tão envergonhado. Sim, eu estava. Mas depois virou uma história engraçada. Lição 235. Se você pudesse ter qualquer superpoder por um dia. Ei Ana, se você pudesse ter qualquer superpoder por um dia, o que você faria com ele? Essa é uma pergunta difícil. Acho que gostaria do poder da telecinesia. Quer dizer, imagine todas as coisas que eu poderia fazer sem levantar um dedo. Sim, isso seria muito legal. O que você faria com isso? Bem, eu começaria limpando meu apartamento sem precisar limpá-lo fisicamente. Então, eu usaria meus poderes para mover as coisas e mexer um pouco com as pessoas. Isso parece muito divertido. Acho que se eu tivesse um superpoder por um dia, eu gostaria do poder da supervelocidade. Oh, essa é boa. O que você faria com isso? Bem, antes de tudo, eu quebraria todos os recordes nas Olimpíadas. E então, eu usaria minha velocidade para correr ao redor do mundo e ver todos os pontos turísticos que eu sempre quis ver. Isso parece incrível. Mas e quanto ao trabalho? Você não gostaria de usar seus poderes para progredir em seu trabalho ou algo assim? Não, acho que não. Eu prefiro usar meus poderes para coisas divertidas. Eu não posso argumentar contra isso. Os superpoderes devem ser usados para se divertir, não para trabalhar. Lição 236. A coisa mais estranha que você já viu alguém fazer no carro. Ei Ana, você já viu alguém fazer algo realmente estranho em seu carro? Sim, na verdade eu tenho. Uma vez eu vi um cara tentando escovar os dentes enquanto dirigia. Você está falando sério? Como ele conseguiu fazer isso? Não tenho ideia, mas ele tinha uma escova de dentes em uma mão e uma garrafa de água na outra. Ele estava balançando água em sua boca e cuspindo pela janela. Isso é ridículo. Certa vez, vi uma mulher se maquiando enquanto dirigia. Oh, eu também vi isso.
Eu sempre me pergunto como as pessoas podem fazer isso sem bater. Sim, é muito perigoso. Mas você já viu alguém fazer algo realmente estranho, como dançar ou cantar no carro? Na verdade, agora que você mencionou, eu vi um cara dançando breakdance em seu carro uma vez. De jeito nenhum. Como isso é possível? Não tenho ideia, mas ele estava realmente aceitando. Ele estava com o cinto de segurança e tudo mais. Isso é incrível. Acho que devemos começar uma competição para ver quem consegue identificar a coisa mais estranha no carro de alguém. Estou dentro. Mas talvez tenhamos que ter cuidado para não nos machucar enquanto estamos procurando. Lição 237. Se você pudesse assistir apenas a um programa de TV pelo resto da sua vida. Ana, se você pudesse assistir apenas um programa de TV pelo resto da sua vida, o que seria? Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu teria que ir com Friends. Realmente? Porque amigos? Porque é hilário e nunca envelhece. Além disso, há tantos episódios para assistir que eu provavelmente poderia assisti-los pelo resto da minha vida e nunca ficar entediado. Isso é verdade. Acho que teria que escolher The Office. Claro que você gostaria. Por que The Office? Porque também é hilário e há muitos episódios para assistir. Além disso, sinto que poderia me relacionar com alguns dos personagens. Sim, eu posso ver isso. Mas e se tivéssemos que assistir ao mesmo programa de TV pelo resto de nossas vidas? Isso seria interessante. Teríamos que nos comprometer. Ok, que tal nos comprometermos e escolhermos um programa que nós dois gostemos, como Parks and Recreation? Perfeito. Dessa forma, não nos cansaremos disso e poderemos assistir juntos. Sim, e também podemos citar todas as frases engraçadas juntas. Lição 238. Se você pudesse ter qualquer celebridade como sua melhor amiga, quem seria? Ana, se você pudesse ter qualquer celebridade como sua melhor amiga, quem seria? Essa é uma pergunta difícil. Há tantas celebridades legais por aí. Acho que escolheria Jennifer Lawrence. Parece que seria hilário sair com ela. Sim, eu definitivamente poderia ver isso. Ela é sempre tão realista e engraçada em suas entrevistas. Exatamente. Além disso, ela parece estar pronta para qualquer coisa. E quanto a você? Quem seria seu melhor amigo famoso? Acho que escolheria Dwayne The Rock Johnson. Ele parece um cara muito legal e está sempre fazendo coisas divertidas, como postar vídeos de exercícios e cozinhar no Instagram. Essa é uma ótima escolha. Ele é definitivamente uma das celebridades mais divertidas que existem. Além disso, sinto que ele me apoiaria em qualquer situação. Quem não gostaria de um amigo como The Rock? Muito verdadeiro. Podemos sonhar, certo? Lição 239. Sobre o bom tempo. Ana, como está o tempo hoje?
É fantástico. O sol está brilhando, há uma brisa leve e não está muito quente ou frio. Clima perfeito, se você me perguntar. Sim, é muito bom lá fora. Adoro quando o tempo está bom assim. Isso me faz querer sair e fazer algo divertido. O mesmo aqui. Acho que deveria aproveitar esse ótimo clima, mas nem sei o que fazer. Sempre poderíamos fazer um piquenique ou fazer uma caminhada. Ou podemos simplesmente sentar do lado de fora e aproveitar o sol. Ou um piquenique parece bom. Eu poderia trazer alguns sanduíches e frutas e poderíamos aproveitar o ar livre enquanto comemos. Isso parece perfeito. Vamos fazer isso. Ótimo! É sempre um bom dia quando o tempo está do nosso lado. Lição 240, voltando para casa em breve. Ana, ouvi dizer que você vai voltar para casa em breve. Como você está se sentindo em relação a isso? Sim, vou voltar para casa amanhã. Honestamente, estou um pouco chateado. Eu me diverti muito aqui e não quero que isso acabe. Eu sei o que você quer dizer. É sempre difícil dizer adeus a uma viagem ou férias divertidas. Definitivamente. Mas pelo lado positivo, estou ansioso para ver minha família e dormir na minha própria cama novamente. Sim, isso é verdade. E você sempre pode planejar outra viagem ou aventura para o futuro. Muito verdadeiro. Já estou pensando em onde quero ir a seguir. Talvez eu vá visitá-lo em sua cidade natal. Isso seria incrível. Eu poderia te mostrar os arredores e levá-lo a todos os melhores lugares locais. Parece um plano. É sempre divertido ter um guia local. Por favor, assine nosso canal. E assista a mais vídeos do nosso canal.